Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje iremos dar sequência à nossa segunda videoaula do módulo Banco de Dados Avançados. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre Big Data e uma introdução sobre o assunto e a arquitetura envolvida. Bom, o que vem a ser o termo Big Data? Bom, conceitualmente, o termo Big Data refere-se à capacidade de processamento e armazenamento de grande quantidade de dados, alinhado a algoritmos ou softwares que processam estes dados em uma alta velocidade. Bom, relacionado a esse tema, eu trouxe uma imagem de uma paródia que eu achei bem interessante, que uma criancinha encontrou aí o Obama e disse: meu pai disse que você espiou na nossa vida. E aí ele devolve dizendo que ele não é seu pai. Por conta da quantidade de dados que nós compartilhamos na internet e se torna público para grande parte das organizações poderem acessar esses dados e, baseado nelas, tomar suas próprias decisões. Bom, aí que entramos com o termo Big Data. Tá? No caso, com a disseminação da internet hoje sendo possível acessá-la através de diversos tipos de aplicativos em celulares, tablets, com a facilidade da aquisição de computadores e da internet de banda larga pela população, principalmente brasileira, permite com que nós acessemos mais a internet e naveguemos e deixarmos rastros de nossa navegação para que quem estiver disponível a coletar e armazenar esses dados permite que que a empresa entenda melhor sobre você e o que você vem buscando na internet. Baseado nisso, né, a web trouxe a possibilidade de cada vez mais aplicativos estejam interconectados pela web e gerem cada vez mais e mais dados. E isso não é o início. Tende a crescer cada vez mais esses dados na internet. E os dados que um aplicativo gera, normalmente eles podem ser estruturados, que podem ser armazenados em bancos de dados, ou classificados como não estruturados, que podem ser armazenados em arquivos ou uma estrutura não sequencial. A expectativa é que hoje 85% dos dados que são trafegados na internet sejam não estruturados. E para os próximos anos, os especialistas acreditam que os dados digitais, ou seja, que são gerados ou por pessoas na web, ou por aplicativos que também já estão gerando dados, tendam a crescer na ordem de 1,8 zettabytes anualmente. Então, para nós termos uma ideia do que nós já conhecemos que é 1 gigabyte, pela quantidade de zeros ali, olha a diferença entre 1 zettabyte. A quantidade de zeros já é exorbitantemente maior. Bom, mas fiquem calmos, né? Nós precisamos analisar esses dados. Bom, quando surgiu o tema Big Data, né, a literatura propunha um conceito de 3 Vs: volume, variedade e velocidade. Porém, outros artigos surgiram ao longo dos anos e acabaram incluindo outros 2 Vs, totalizando 5 Vs, no caso, veracidade e valor. Nós, nos próximos slides, iremos ver cada um deles. Volume. Para ser considerado Big Data, qual é o volume que eu espero nos meus dados? Né? Fatores influenciam a todo momento esses volumes de dados. Transações que geram em sistemas a cada instante. Quanto mais o seu usuário utiliza o seu sistema, mais dados são gerados. A capacidade com que os sensores coletam os dados, como, por exemplo, os nossos celulares, posicionamento de GPS, o sistema operacional Android, ou até mesmo o da Apple, o iOS, ele coleta dados a todo instante de onde você está com o seu aparelho celular, utilizando para definir tráfego em mapas,
localização para buscar um aplicativo, um aparelho celular ou tablet que tenha sido furtado, por exemplo, tá? Definir a sua posição em relação à lotação de um espaço, por exemplo, de um shopping, que hoje já é possível através do Google, por exemplo. Então, cada vez mais sensores estão coletando dados e armazenando em algum lugar. Tá? Então, hoje em dia, é possível armazenar esses dados porque o custo relacionado aos HDs estão cada vez ficando mais baratos. Então, hoje o custo de armazenamento hoje está muito fácil para quem quer guardar informações. Tá? E agora, o principal assunto, que é como eu determino a relevância dos meus dados armazenados? O que aquilo é importante para o meu negócio? O que aquilo não é importante e pode ser descartado? Ou seja, como eu gero valor em cima dessa relevância? Como eu gero lucratividade para minha empresa em cima desse grande volume de dados? Variedade. Variedade leva em consideração temos diversos tipos de sistemas com várias bases de dados que armazenamos esses dados. Temos arquivos de diversos tipos e formatos também. Temos dados que são de e-mails, que pode ser um e-mail local, um e-mail que esteja armazenado na nuvem, dados de sensores, vídeo e áudio, dados de imagens de exames médicos, por exemplo, dados que são coletados do mercado financeiro, bolsa de valores, cotação de moedas, tudo isso pode ser coletado facilmente na internet. Tá? Então, hoje a gente pode classificar que 80% dos dados de uma empresa não são simplesmente numéricos. Tem outros dados que podem ser coletados de outros formatos. Tá. E aí, a gente tem essa imagem dizendo que quando você chega numa alfândega para passar por ela ou na imigração, a empresa ou o país ou a região ao qual você está chegando, ela já pode coletar dados de web, ou de outras formas que você deixou rastros de outras visitas que você fez naquele país e determinar se você é um perfil de risco ou não para aquele país e permitir você ou não entrar nesse país. Então, essa tirinha aí diga que, de acordo com os dados do cliente, do passageiro, no caso, de compras na Amazon, participações no Twitter ou históricos de localizações do Google, faz com que ele tenha uma chance de 23,5% ser bem-vindo naquele país. Velocidade. De acordo com a Gartner, que é uma organização sem fins lucrativos, que é referência aí nas informações, artigos técnicos que são disponibilizados na web, eles informam que a velocidade significa o quão rápido os dados estão sendo produzidos e, da mesma maneira, o quão rápido esses dados podem ser tratados para atender uma determinada demanda. Hoje em dia nós temos contadores inteligentes que são gerados, baseado aí nessas avalanches de dados que são coletadas em quase tempo real, e nós temos que, de alguma forma, reagir de forma rápida esses dados, gerando reações dentro da organização. Por exemplo, um uso de cartão de crédito. Concordam comigo que nós temos clientes utilizando cartões em todo o mundo? Imagina uma processadora de cartões como Visa, Mastercard ou American Express. Eles coletam esses dados a milésimos de segundos em qualquer lugar do mundo. E para detectar uma possível fraude, um roubo de cartão ou uma compra de um valor exorbitante baseado no histórico de consumo de um cliente, tá? Esse tipo de reação tem que ser muito rápida para bloquear uma compra no momento ao qual ela está sendo executada. Então, que tipo de ações eu preciso de ter? Eu preciso de ter velocidade no processamento dessas transações. E muito mais do que isso, velocidade na tratativa desses dados e definir o que é risco e o que não é para a minha organização. Veracidade. Veracidade, baseado no acúmulo desses dados, o que é um dado anormal? O que eu posso descartar? O que eu tenho que olhar com mais zelo, com mais cuidado dentro desses dados? Tá? Você precisa de ter uma equipe que ajude a manter apenas os dados que estejam limpos, para evitar que você avalie dados que estejam sujos ou não validados ou sem uma velocidade adequada dentro do seu repositório histórico, o que pode te levar a uma decisão incorreta, por exemplo. Valor. Baseado em tudo isso que a gente falou, não adianta nada eu coletar milhares
né, de dados de diversas fontes possíveis, processar esses dados com uma velocidade muito boa, né, porém eu não tenho garantia que estes dados estão trazendo valor para a organização. Então, o usuário tem que dar muito feedback para a equipe técnica, garantindo que realmente esses dados estão trazendo vantagens competitivas para essa empresa e se realmente compensa esse esforço de mão de obra, de esforço técnico, esforço de infraestrutura para armazenar e processar todos esses dados. Então, um projeto de Big Data tem que trazer retorno financeiro para a empresa, senão é um investimento descartável. Então, baseado nisso, né, coletando dados de históricos, né, essa tirinha diz que o técnico sugere para os jogadores, eles estão verificando que o seu oponente já coleta dados de Big Data relacionados aos jogos anteriores. Então, chutem contra o pé, ou seja, façam diferente, né, para tentar evitar com que esse histórico de dados confirme aquela ideia que o seu oponente tenha. Tá? Então, temos que trabalhar de forma diferente, né, angariando novos clientes, tentando manter os seus clientes baseado no seu histórico de consumo e assim por diante. Qual é a arquitetura que um projeto de Big Data tem que ter? Bom, uma arquitetura de um ecossistema de Big Data tem desde o armazenar a coleta de dados estruturados ou não estruturados, o que nós temos aqui do lado esquerdo do slide, né, que podem ser coletados através de alguns algoritmos ou softwares, né, que podem ser programados, como o Hiro, Scoop, para dados estruturados, ou seja, que conectam em bancos de dados relacionais. Dados não estruturados, como, por exemplo, o Flume, que pode conectar em dados de redes sociais, através de APIs na web, que eu posso coletar esses dados. Tem o Kafka, tem agora também o Storm, que permitem que você conecte em sistemas de tempo real, através de streaming de dados, que coletam dados a todo instante e trazem para um ambiente estruturado, que guardam dados de forma distribuída e processam esses dados de uma forma muito rápida, que é o que a gente entra no meio da imagem, né? Onde você tem o Hadoop. O Hadoop é um algoritmo, uma estrutura de algoritmo que foi desenvolvido inicialmente em Java, onde ele armazena os dados em nós, né? Esses nós têm uma estrutura de aproximadamente 64 megas em cada um desses blocos de dados e utilizam um sistema de file system chamado HDFS, né, para armazenar esses dados em arquivos nesse ambiente distribuído. Aí nós temos um ambiente de dados transacionais, que roda sob esse HDFS, que é o HBase, tá? Onde você consegue acessar dados que estejam armazenados em arquivos, porém você consegue vê-los como se fossem tabelas. Tá? Você pode ter o USE como um sistema de workflow para coletar os seus dados de streaming ou de dados estruturados, até armazená-los nesse ambiente Hadoop e armazenar os dados como se fossem tabelas utilizando o HBase. Você consegue fazer um fluxo de trabalho como se fosse um processo de extração, transformação e carga desses dados para o seu ambiente Hadoop. Depois você tem a parte de suporte, a parte de programação, ambiente de histórico, como se fosse um Data Warehouse, um Data Mart, tá? No Hive. Você pode criar ambientes de desenvolvimento utilizando o Eclipse, o PyCharm e outras ferramentas, como, por exemplo, até outras IDEs que podem ser utilizadas. Tem os nomes aí na tela. Mais à frente, você pode criar soluções escaláveis para esses dados, utilizando a nuvem, como, por exemplo, a Amazon Web Services, a Microsoft Azure, IBM Cloud, com o Watson e assim por diante, para processar esses dados, gerar inteligência artificial, machine learning e assim por diante. Bom, o que vem a ser o Hadoop? O Hadoop é uma plataforma de computação distribuída que foi inicialmente desenvolvida em Java, tá? Que ela distribui esses dados em clusters, ou seja, em pequenos nós que processam e guardam esses dados, né, de forma distribuída. Foi um projeto inicialmente proposto pela Apache, né, e hoje aí já tem uma comunidade grande de desenvolvedores que ajudam a
melhorar este ambiente. Hoje a Yahoo é a maior contribuidora desse projeto e dentro desse framework Hadoop de computação distribuída, nós temos o Hadoop Common, que são as bibliotecas e arquivos que são armazenados. Temos o sistema de arquivos, que é o Hadoop Distributed File System. Temos o Hadoop Yarn, que cuida da parte de gerenciamento de recursos, ou seja, quanto de memória está sendo alocada, o quanto de disco está sendo alocada, processamento e assim por diante. Você consegue controlar aí. E o MapReduce é o modelo de programação que permite processar esses dados na velocidade que é esperada para um ambiente desse, de grande volume de dados. O HDFS é o Hadoop Distributed File System, que é o módulo dentro do sistema de distribuição de dados do Hadoop, e ele é responsável por gerenciar e distribuir esses dados entre esses nós que forem definidos dentro do file system. Tá? Os dados são pequenos pedaços de dados que são distribuídos entre esses servidores que forem sendo adicionados nesse ambiente de Big Data, e ele utiliza o algoritmo de MapReduce para processar esses dados, que até ultimamente era um dos métodos mais poderosos de processamento de dados distribuídos. O MapReduce é um modelo de programação onde você tem um algoritmo que pode ser utilizado, bibliotecas praticamente prontas que a Apache desenvolveu para que você consiga processar esses dados que estão sendo armazenados em um ambiente distribuído. Tá? Permite processar grande volume de dados de forma paralela. Ele divide os dados em tarefas independentes, paralelamente. Esse algoritmo foi proposto inicialmente pelo Google, tá? E ele utiliza um novo modelo de computação distribuída. E você pode desenvolver hoje não só em Java, que é a linguagem padrão, porém em Scala ou Python, que são outras linguagens que também permitem utilizar essas bibliotecas de programação MapReduce. Temos também outro paradigma de programação utilizando o HDFS, que é o Spark. Tá? A diferença dele para o MapReduce é que ele utiliza, aliado ao processamento paralelo, também armazenamento e processamento de dados em memória. Tá? Então, você tem algoritmos que também foi proposto pela Apache, que consegue processar grandes volumes de dados, que é o foco do Big Data, porém em alta velocidade. É um projeto aberto que utiliza hoje por empresas como Netflix, Yahoo, eBay, e permite você processar petabytes de dados em múltiplos nós do Hadoop muito facilmente. Tá? Permite também utilizar bibliotecas que emulam uma linguagem SQL. Você também tem o Spark SQL, que faz com que você escreva linguagens SQL em cima de arquivos que estejam armazenados no HDFS. E utiliza todo o poder de processamento MapReduce mais memória, o que faz com que o Spark hoje já seja classificado como 100 vezes mais rápido que o MapReduce, de forma isolada. Tá? Ele pode ser programado, o Spark, em linguagens R, SQL, Python, Scala e Java. Tá? Permite vocês processarem dados para poder utilizar Machine Learning e até análises de grafos. Sobre o termo Big Data e como se preparar para essas novas tecnologias que estão sendo apresentadas para vocês, eu listo para vocês alguns dos principais sites de treinamentos que já têm cursos técnicos sobre cada uma dessas plataformas e algoritmos que podem ser utilizados em projetos de Big Data. Tá? Então tem a Cognitive Class, Coursera, EDX e Udemy também. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estarei disponível durante a semana nos fóruns de dúvidas no Moodle. E caso vocês tiverem algum questionamento, alguma coisa para adicionar, nós teremos também uma aula de interatividade no sábado. E nós estaremos lá para conversar um pouquinho sobre os sistemas que foram dispostos nestes slides. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixo também as referências utilizadas na construção deste material. Como, por exemplo, o livro do Carlos Barbieri, Business Intelligence, Modelagem e Tecnologia, e o livro do Hurwitz, Big Data for Dummies. Espero que vocês tenham gostado dessa
videoaula. Qualquer dúvida sabem onde pode me procurar. Um grande abraço e nos vemos na próxima teleaula. Até já!